paz do Senhor a todos. Nada melhor do que falar de alguém que é precioso, maravilhoso, poderoso. Quando a gente fala de alguém que é menorzinho, a gente fala com menos privilégio, com uma pouca arrogância, mas quando fala de alguém que é poderoso, a gente se anima mais. E hoje eu quero falar de um Deus que é todo poderoso. Que agindo Ele, quem impedirá? Em Provérbios 16, de 1 a 3, nós vamos trazer uma mensagem e que essa mensagem possa trazer paz ao seu coração, alegria ao seu coração e quem sabe possa trazer mais ânimo para você viver essa vida cristã, porque ela só vale a pena viver quando ela tem problema. Pastor, quanto mais problema, mais você cresce. Menos problema, você fica acomodado. Todos nós lembramos da oração mais fervorosa que a gente faz. É quando a coisa está preta. Quando a coisa está ruim. É que a gente se derrama diante de Deus. Quando está tudo bom, é só assim, uma saudaçãozinha. Mas quando a coisa está preta, a gente vai lá para os pés e começa a conversar com Ele no ouvido, bem baixinho. Senhor, só Tu sabes. Só Tu tens a solução. Todo mundo já passou por isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Parou? Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Eu dei o nome do título desta mensagem, talvez você vá até achar um pouco estranho, porque eu mesmo achei um pouco estranho, mas a gente não faz o que a gente quer. A gente faz aquilo que Deus quer e que Ele manda. Eu não sei se essa estranheza é justamente o que vai acalhar dentro da sua percepção, dentro do seu entendimento. Há coisas não são o que parecem. Diga aí para o seu irmão. As coisas não são o que parecem. Às vezes a gente compra um latão pensando que é uma joia preciosa. Compramos uma bijuteria pensando que é um ouro puro. Porque o vendedor é melhor do que a joia. Sabe vender. E às vezes nós também somos bons compradores. Para comprar mais em quantidade. Não em qualidade. Que às vezes a gente vai para o supermercado comprar uma coisa e esquece que ia comprar, comprou muitas outras coisas fora. E o que ia comprar, deixou de comprar. Mas eu quero voltar aqui um pouco à história do domingo passado, o domingo que o pastor Fanuel pregou, mostrando que Deus abençoou a Noé e aos seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quero fazer só apenas um lembrete daquilo que foi pregado, porque está ainda na memória e vai acalhar bem aqui sobre o que devemos fazer ou pensar, se merece ou não a nossa consideração.
quero lembrar da mensagem do pastor Fanel sobre a descendência de Noé. Noé, nós sabemos que teve 3 filhos, mas eu vou falar hoje só do Cã. Por quê? Porque o Cã é o pai do Cus, e Cus é o pai do Nimrod. Nimrod é um nomezinho meio esquisito, mas ele também é esquisito. Mas foi o homem mais poderoso na terra da sua época. Muito caçador, valente, bravo. E ele se tornou o Tuxal. E com isso, ele quis fazer a sua vontade. Ele era bisneto de Noé. E ele entendeu que com a sua grandeza, ele podia se tornar o primeiro a usar o seu poder contra aos princípios de Deus. Porque tem gente que recebe um poder e sabe acalhar esse poder na vontade de Deus. Tem outros que recebem o poder e já se sente o dono da casa, o dono do reino. E ele chegou a esse ponto. Quis usar o seu poder para contrariar aquilo que Deus tinha determinado. Deus abençoou a família de Noé no início e disse, olha, enchei a terra. Ele chega e diz agora o seguinte, não vamos encher não, vamos fazer uma torre. Vamos fazer um edifício. E nós vamos morar só nesse edifício. Aí eu fico imaginando, se essa ideia dele tivesse tido progresso, o desastre que ia acontecer. Até onde esse prédio, essa torre, ia chegar. Uma hora ia ter que o vento bater e tombar, porque não tinha alicerce no mundo que tenha condição de chegar com um prédio até o céu. Nem se fizer uma alicerce do Maranhão ao Rio Grande do Sul. E subisse esse prédio até, não vai, não tinha como. São loucuras ou ambições que acontecem no coração das pessoas que elas não ponderam, não pensam antes de querer fazer as coisas e às vezes faz as coisas aí quebra a cara. Ainda bem que Deus interferiu para que eles não quebrassem a cara e não viessem morrer muita gente. E todos nós conhecemos a história da interferência de Deus colocando língua para cada um sair e povoar a terra como Deus tinha feito, como Deus tinha ordenado. Não adianta querermos mudar os planos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, não adianta você querer lutar para ir contra e fazer algo diferente. Aguarda que o plano de Deus vai se realizar na tua vida. Não tem jeito. Por mais que você fique displicente, mas você vai ver que Deus vai estar sempre te empurrando, sempre fazendo uma situação para que tu volte para o lugar. Deus está sempre lhe conduzindo para que você realize o plano que Ele tem na tua vida. Não tem como escaparmos disso. Mas também foi o primeiro a usar o seu poder contra a ordem de Deus. Deus manda povoar e ele diz, não, vamos ficar tudo junto. Deus manda servir, adorar ao Senhor, mas alguém chega e se acha na autoridade. Não, eu só vou orar a Deus de joelho. Aí pronto, ele determinou ali. O outro chega e diz, não, vou orar em pé. O outro com mais tranquilidade, mais disposição, não vou orar deitado mesmo. E cada um faz a sua moda, a sua maneira de servir a Deus. Mas será que em pé, de joelho ou deitado, será essa maneira que Deus pediu para mim ou para você? Se formos escolher a orientação de Deus, Ele diz que nós temos que buscar a Ele, nem ou em pé ou deitado, ou de qualquer maneira, mas é de todo o coração. A qualidade é esta.
Buscar-me-eis e me achareis. Não adianta você buscar de joelho, se você não estiver buscando de coração, vai perder tempo. Não importa se está deitado, se está em pé, se está de joelho, mas busque o Senhor de todo o teu coração. Você encontra Ele. Em Romanos 1, 18 a 20, a gente lê algo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Pessoas que querem conhecer Deus, na hora que ele olha para a mão dele, quem é capaz de fazer uma mão dessa? A ciência já fez, mas brilha, porque ou é de ferro, ou é de inox, mas ela é toda assim. Essa aqui não faz barulho nenhum. Porque ele fez perfeito. Então, a natureza, tudo que Deus fez, você quebra um galho de uma árvore. Ali não é que está Deus naquela galha, naquele galho, mas ali está manifestando a presença de Deus. Às vezes você pega um galho, bota no chão, ele já pega, brota, faz outro. Tudo isso é a natureza se revelando, dizendo, eu tenho um Criador. E esse Criador é poderoso. Poderoso. Ainda tem alguém que tem a audácia de dizer que Deus não existe, porque ele já está testificando que existe. Eu nunca vi ninguém a não ser que ele seja esmurrando sozinho. Está brigando com quem? Com nada. Porque ele está dando murro no tempo. Se eu ligo que Deus não existe, eu já estou lutando com alguém que já existe. Não se luta com alguém que não existe. Mas querem botar na cabeça que querem ser contra ou contrário aos outros. Tem gente que gosta de ser contrário aos outros. Até nas filas. A fila está indo para cá e ele quer ir para aqui. Na minha cidade era que as pessoas rodeavam na praça, os rapazes rodeavam assim, as moças rodeavam assim, que era para ver de cara. Aí valia a pena, era um olhar a cara do outro. Mas outros que não pensam por esse lado. As atividades demonstram a culpa pela sua teimosia, pela sua teimosa desobediência. Como somos desobedientes? Até nós mesmos. A gente planeja uma coisa, bota a coisa, daqui a pouco já mudou tudo. Não vamos fazer isso não, vamos fazer de outro jeito. Toda hora a gente está mudando as coisas. E quando muda para melhor, é bom, mas às vezes a gente mudamos para pior. Troca o certo pelo duvidoso. Isso por não darem o devido valor ao seu Criador. Quando a gente começa a dar valor ao nosso Criador, as coisas começam a terem sentidos. Tudo que vamos fazer, ela passa a ter uma qualidade, porque é Deus que está nos movendo para fazer. Até se você vai plantar uma plantinha qualquer, e se você faz aquilo
dedicação ao Criador, que já fez tudo, e até você, na hora que você planta uma plantinha, dizendo, esta planta vai ser uma maravilha, porque Deus vai abençoar. Ela é abençoada. Mas muitas vezes a gente não abençoa nem a própria vida da gente. Não abençoa nem o dinheiro que vai entrar. Tem tantos que estão precisando de 100, e ele está recebendo um salário que é 1.000 e pouco. Não dá para nada. E 100? Está reclamando com 1.000 e tanto. Abençoa, porque o pouco com Deus é muito. Mas na hora que amaldiçoa, não chega no dia 15. Foi embora. Derreteu. O coração do homem tem essa ganância. A primeira coisa que o Nimrod fez foi dizer, vamos fazer esta torre, esse prédio, e vai ser nosso nome vai ser nobre, nosso nome vai ser engrandecido. O homem quer trazer a glória para ele. Quando o homem procura glória para ele, ele nunca vai obter a glória. E se ele pensa que obteve, foi uma glória passageira que ficou para alguém. Ligeiro ele se foi. Por quê? Porque a glória é do Senhor. Você quer ter glória, você quer ser honrado? Honre ao Senhor. Seja o menor de todos, que Deus vai te fazer maior. Está na Bíblia. Mas nós queremos ser sempre o maior. Eu tinha um professor que ele me dizia, você quer conhecer alguém? Dá autoridade para ela. Porque quando a pessoa passa a ter autoridade, a primeira coisa que muda é o cangote. Você sabe o que é cangote? É isso aqui. Já muda. Até o andar já muda de posição. Porque são pessoas que não sabem atribuir a Deus tudo o que ele recebe. Quando você recebe de Deus algo que você passa para as pessoas para glorificar Deus, Deus vai somando mais e mais a sua autoridade. A mesma coisa é numa simplicidade, que é uma simplicidade, mas é algo muito importante, é do dízimo e da oferta. Quando você vai dando, e Deus vai aumentando, o saco nunca vai furar, nunca vai acabar. Quanto mais você dá, mais Deus vai lhe recompensar. Eu tinha umas mudas que vieram de Caxias do Maranhão, que muita gente aqui não conhece, mas eu vou falar. Vinagreira. Eu plantei no meu terreno, mas as galinhas pularam e comeram tudinho. Eu botei uma cerca e plantei. Tinha um lá em casa que está dando semente. Aí já plantei e botei lá. Mas por quê? Porque quando a gente planta as coisas, a gente tem que cuidar. Se você joga lá e não cuida, perde. E o que acontece com as plantações? Antigamente, hoje não tem mais, porque hoje a coisa está tão moderna, mas antigamente eram os canteiros, dessa altura. Botava as coisas, as estacas, botava para a galinha não subir para não comer. E todo mundo tinha suas verduras em casa. Todo mundo era abençoado, dava para o vizinho, dava para o outro que chegava. Hoje ninguém está vivendo uma vida que as pessoas não querem viver para ajudar os outros. É o corre-corre tanto individual que as pessoas não estão mais se preocupando com a vida dos outros. Graças a Deus que tem uma família Rabone. Está preocupado um com o outro. Por isso é que o nome é família Rabone. Porque muitos não estão aí. A igreja sai, cada um vai para o seu lugar, ninguém sabe mais o que é. Não, a gente está sabendo. A gente está se conhecendo. Na hora que eu passo por um na rua, opa, a gente se conhece.
Mas tem alguns que já, quando eu era pastor da Peniel, que me encontram, ô, pastor Manuel, eu digo, meu irmão, eu te conheço, mas não estou lembrado de onde. Era lá da Peniel, mas faz muitos anos, só aqui tem 31. Eu falei, se eu chegar em Belo Horizonte para encontrar alguém lá da Lagoinha, que eu trabalhei lá, é que eu não conheço mais ninguém. Lá está 40 e tantos. Quando eu fui apresentado lá. As coisas mudam, mas o nosso Deus não muda. O Lúcifer teve o mesmo delírio. Dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no monte mais alto do Monte Santo, no lugar mais alto do Monte Santo. Não queria nada. Pensamento de competição. Queria competir com Deus. E queria botar o trono dele mais alto ainda. Quem que pode competir com Deus? Mas, irmão, nós temos uma lição tão importante aqui. Das pessoas que querem competir com aqueles que ele não tem condição de vencer. Quando a pessoa vai competir com alguém que não pode vencer, ainda tem um apelo. Pedir a Deus que pode te ajudar para vencer. Mas quando você vai querer lutar, competir com quem já é, que é com Deus, você vai pedir a quem para te ajudar? O que aconteceu com o Lúcifer? Foi expulso. Não pode mais fazer parte. Você sabe o que é talvez todo mundo entenda isso. Uma partida de futebol. O jogador leva um cartão amarelo, ele ainda continua. Levou o cartão vermelho, ele já sai. Não tem jeito. Deus deu um cartão vermelho para Satanás. Está eliminado. E você não faz mais parte do time. Foi eliminado. Então, quando a gente é eliminado, não tem mais a quem recorrer. Não faz mais parte daquela equipe. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer, em vez de ajudar, é equipe, o nome já diz, é um ajudando o outro. Mas o diabo veio querendo trazer esta ideia da competição. Querer ser melhor do que Deus. Pense. Não tem nem palavra para se dizer. Querer competir com Deus. Mas, infelizmente ou felizmente, ele foi eliminado. Porque nessa competição não dá para ninguém. De jeito nenhum. A provisão de Deus na provisão de Deus na manifestação de si mesmo. Deus, quando vai providenciar alguma coisa, ele mesmo se manifesta. Desde o Velho Testamento, quando ele queria fazer alguma coisa, ele aparecia, ele se manifestava na natureza, ou de uma maneira bem visível, ou de uma maneira muito poderosa. E aconteciam as coisas. Por quê? Porque Deus é o Deus que continua fazendo a mesma coisa e aparecendo e demonstrando. Ele diz, olha, eu digo antes para depois que eu fizer, não diga que não fui eu que fiz. Então, o Nimrod e o Tomé, que é o outro,
que não sabiam o caminho verdadeiro do trono de Deus. Lamentavelmente, irmãos, muitas pessoas às vezes estão junto com Deus, junto com Jesus, e não sabem o caminho do trono de Deus. E ele conversando com Jesus, e Jesus dizendo que era o caminho, que ia sair. Para onde tu vai? Como é que eu vou conhecer o caminho? E Jesus disse para ele: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. 3 anos, Tomé passou com ele. Já era para compreender muita coisa. Já era para ter absorvido muita coisa. Mas às vezes a pessoa convive com outra e não quer sugar, aprender, tirar a maior lição daquela pessoa. Você vê que quando a gente convive com uma pessoa, a gente sabe até as coisas que ela gosta, do que ela não gosta. E quando a gente tem intimidade com essa pessoa, só com ela olhar, a gente já sabe se é um olhar de aprovação ou se é um olhar de reprovação. O casal se conhece. Aí a mulher está meio zangada. E quando olha para ele, o que houve? Não, filho, está tudo bem. Está tudo bem? Tá, não. Ela conhece, ele conhece. O olhar revela por causa da intimidade. É por isso que Jesus, quando nos chama para a família dele, ele diz que a intimidade dele é para aqueles que o amam. Tem intimidade, você passa a conhecer a voz de Deus, ele fala ou no trovão, ou no silêncio, ou num vento, ou de noite, ou de dia. De qualquer maneira, quando Deus fala, você entende que é a voz dele. Por causa da intimidade que você tem com Deus. A gente passa a ter esta convivência. O caminho para o céu, as coisas, como é o título da mensagem, Tomé, ele diz aqui, as coisas não são o que parecem. O que parece é que todos os 12 que estavam com Jesus já sabiam de tudo. Porque ele ensinava. Quem não soube é porque não prestou bem atenção. Mas nem todos estavam ali atentos para aprender e para saber. Por isso é que eu boto o título aqui, as coisas não são o que parecem. Às vezes a gente pensa que a pessoa é tão santa, e às vezes não é. E às vezes olham para onde, acham que ele não está com nada isso aí. E é. Por isso é que a Bíblia diz que nós não podemos julgar. Por quê? Porque nós não conhecemos nada, não conhecemos nem a nós mesmos. Quantas vezes nos decepcionamos com as nossas próprias atitudes? Quantas e quantas vezes? O caminho para o céu é uma tarefa feita pelo... Não é uma tarefa feita pelo pecador. Mas o Nimrod queria fazer um caminho, construir um alicerce até chegar ao céu. Fica famoso. Esse caminho que Deus já criou para mim e para você, não é para a pessoa ficar famosa. Foi da pessoa famosa para se tornar humilde, para que ela pudesse assumir o meu e o teu lugar e pagar nossas dívidas. Jesus deixou o seu trono e veio viver uma vida simples, humilde. E esta é a razão dos judeus não terem recebido, não terem crido. O pecado nos afasta de Deus. Deus não pode conviver com o pecado.
E para a gente ter essa experiência nossa como filho e família de Deus, quando a gente peca, o nosso espírito fica abatido. Quando você vai falar com Deus, e se você não tem que chegar para Ele para acertar as contas, a oração fica sem pé e sem cabeça. O sorriso é uma careta. Porque tem gente que tira um retrato sorrindo, tem outro que faz a careta. Porque é sem graça. Por isso é que quando nós estamos na comunhão com Deus, a nossa paz existe. Você chega para o Senhor na alegria. Senhor, que maravilha, se derrete, se lança. Tanto faz se impede o joelho deitado, não interessa. Não interessa. Por quê? Porque nós não estamos em intriga com Deus. Estamos em comunhão. Por isso é que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todos pecaram. 3:23. Todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. Para uma inimizade, para uma contenda, para uma briga, é necessário um mediador que possa auxiliar as duas partes apartadas a se unirem. Mas aí diz o ditado que só briga quando os dois querem. Mas não, às vezes um chega e briga com o outro porque o outro não deixa ele escapar. Mas precisa de um mediador. Quando houver uma contenda, aconteceu. Da mesma maneira, isso pode acontecer no cotidiano da vida da gente. Quando nós cometemos o nosso pecado, nós entramos em intriga com Deus. O nosso pecado nos separou de Deus. O nosso pecado nos fez o que vocês viram aqui, um afastado do outro. Precisa ter um mediador. É por isso que Jesus veio para dizer: vocês são uma família, eu paguei um preço por vocês, vocês podem estar amigos e irmãos. Deus e o pecador. Ali, de uma hora era Deus, daqui a pouco era o pecador, daqui a pouco esse aqui era o Deus, aquele era o pecador, para não ficar um sendo uma coisa só boa e outro, um era uma coisa, depois a outra. Então, olha, Deus e o pecador, não há reconciliação sem um mediador. Eu e Deus, nunca eu poderia me reconciliar com Ele se não tivesse um mediador. Você e Deus, quando você pecou, foi longe, afastado, separado de Deus. Jamais você poderia voltar a ter comunhão com Deus se não tivesse um mediador. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele veio para tirar esta inimizade que nós tínhamos com Deus e nos voltar a ter a comunhão com Deus e nos abraçarmos com Ele em paz
e dizer: a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo dá. Isaías 52:6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vá lá para o Isaías. Isaías 52:6. Por isso o meu povo saberá. Estamos sabendo agora, como eles já sabiam lá no Velho Testamento. Aquele dia, meu povo saberá, o meu nome, portanto, naquele dia, saberá que eu sou eu que falo. Eu sou eu que falo, eis-me aqui. Desde novo do Velho Testamento, Jesus já se aparece dizendo: eu sou o que sou. Sou eu quem fala. E quando ele fala, estremece tudo. Ainda bem que ele só fala para abençoar. Porque se ele dissesse uma palavra para amaldiçoar, derretia tudo. Ele só fala para abençoar. Da sua boca só sai bênção. Da boca do inimigo só sai maldição, mas ele não tem poder. O poder dele é mincho. E a cabeça dele já foi esmagada. Ele já recebeu um cartão vermelho. Ele não faz mais parte do nosso time. Está fora. Não vai mais vestir a camisa do time do povo de Deus. Foi expulso. Porque ele quis viver uma vida de competitividade. A igreja de Deus não vive competendo um com o outro. A igreja de Deus vive em união, dando as mãos uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Mas ele lá no começo já quis implantar esta maldição. A igreja é lugar da gente viver em união, levando as cargas uns dos outros, orando uns pelos outros. Porque assim não viver em paz. E ter um coração em paz com o Senhor. Só o amor de Deus nos aproxima novamente. Só o amor de Deus nos aproxima novamente quando estamos separados de Deus. É por isso que em João 3,16 diz, todo mundo conhece esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não continue longe, mas tenha vida eterna. Chega para Ele, que é a vida. Se abrace com Ele, que é a vida. Se abrace com Ele, que é a paz. E a paz que Ele dá é diferente da do mundo. Ele diz, eu não vos dou como o mundo dá. As coisas podem estar tudo ao avesso. A coisa pode estar tudo não dando certo na sua vida. Mesmo assim, eu tenho a paz para você e tenho a vitória para você. Não interessa o que está acontecendo. Não importa o que estiver acontecendo. Deus está conosco. Por quê? É promessa dele. E ele prometeu e não falha. Ele diz abertamente, sem nenhum segredo, ainda que a tua mãe, teu pai, teus amigos, teus parentes, todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. É uma palavra de confiança. É uma palavra de esperança. É uma palavra que nos motiva a dizer para Ele, Senhor, vale a pena. Vale a pena te servir. Ainda que todos os meus amigos zombem de mim, critiquem. Nos dê até um prazo para a gente
superar ou suportar. Mas com o Senhor nós vamos passar a vida eterna, é a vida toda. Por quê? Porque Ele tem vida para nos dar. Ele tem paz para nos dar. Tem esperança para nos dar. Temos um futuro garantido com Ele. Que Ele diz, o nosso lugar é no céu. Ele vai preparar e vai vir nos buscar para que a gente possa desfrutar desta esperança. Irmãos, não há mais como ficar afastado de Deus, distante de Deus, porque Deus já providenciou um mediador. Esse mediador é Cristo. Ele já veio para nos fazer voltar à casa do Pai, voltar à comunhão com Ele e ter a conta quitada. A gente canta aqui, ouve tantas coisas, a música, mas a gente às vezes nem avalia aquilo que a gente está cantando. A minha dívida, a tua dívida foi paga. Nem Deus não pode mais te cobrar. Porque foi Ele mesmo quem pagou. Ele rasgou o decreto que nos condenava. E jogou no fundo do mar. Mas o capeta, que quis competir com ele, está expulso do time, está expulso da família, mas ainda quer influenciar, fazendo muitas pessoas a voltarem para o passado, a pensar no que faziam, a pensar no que cometeram, a pensar que nem foi perdoado. Olha, Deus já te perdoou e jogou todo o teu passado no fundo do mar. E não se lembra mais dele. Então é motivo de você chegar e se prostrar diante de Deus. Aleluia, eu estou salvo. É por isso que eu digo que eu estou condenado ao céu. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele já pagou minha dívida. Ele já me selou como propriedade exclusiva dele. Você sabe qual foi o preço que ele pagou por mim? Pergunta ao teu irmão aí. Você sabe qual foi o preço que Deus avaliou você? Ainda que todo grão de areia se transformasse em diamante, ainda que toda gota de água se transformasse em diamante, ainda que todas as folhas se transformassem em diamante, ainda que tudo que pode existir se transformasse em diamante, não chega nem a metade daquilo que Deus fez por você. Foi o sangue precioso de Jesus. Vamos ficar em pé? Foi o sangue precioso de Jesus que pagou a tua dívida. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Glória a Deus, aleluia! Valeu, Jesus! Valeu, Jesus!